Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Civil e Movimento, como já é de praxe, segunda sim. Logo no princípio da noite fazemos questão de lhe fazer companhia e trazer o melhor de organizações que ajudam para o desenvolvimento social, económico, político e de todas as frentes que possam existir no país. Olha que hoje, uma vez mais, vamos trazer uma maratona deste tipo de conversa que nós temos sempre mantido cá em estúdio. E olha que parece até que estamos nos últimos tempos a olhar mais para a saúde, porque é importante informar a todos os telespectadores e internautas sobre este setor. Falaremos do ativismo para a saúde e desta vez teremos em estúdio a Associação Moçambicana de Angioedema Hereditário. Na voz da sua fundadora, a Daniela Assa, teremos a oportunidade de conhecer melhor esta organização, o que é que tem feito, que doença hereditária é essa, que ações tem promovido no país e fora, tudo para que Moçambique possa desenvolver. Estaremos com a Daniela Assa nos próximos 45 minutos de emissão. Boa noite, bem-vinda e é um prazer tê-la aqui. Boa noite, muito obrigada. O prazer é muito bom estar aqui e poder partilhar um bocadinho daquela que é a nossa missão e a nossa história. Exato. Daniela, certamente que teremos minutos de muita conversa intensa, porque estaremos a falar de saúde, algo sensível para a maior parte das pessoas que estejam a acompanhar o nosso programa atualmente, mas o que nós sempre fazemos como uma questão meio de abertura é perceber que tipo de associação nós estamos a receber, o que é que tem feito no país, há quanto tempo existe, onde é que está a sua sede, a sua sucursal e como é que pode chegar até ela. Bom, a Associação Moçambicana de Angioedema Hereditário foi fundada em 2023, em setembro. Ela foi fundada como um mandato da Associação Internacional, uma organização internacional chamada Hereditary Angioedema International, que é uma rede global de organizações membros, né, que trabalham para a difusão de informação, conscientização e também para a promoção de acesso a cuidados de saúde para pessoas que têm angioedema hereditário. Então, esta associação foi fundada em Moçambique com o âmbito de poder promover informação sobre esta doença rara. A angioedema hereditário é uma doença que afeta 1 em 50 mil pessoas. Então, é uma doença rara que acontece por causa da deficiência de alguns inibidores no sangue. Eu acredito que depois também teremos mais tempo de ir mais a fundo nisso. E durante o nosso percurso, nestes últimos, já vamos fazer 3 anos em setembro, durante o nosso percurso, o nosso foco tem sido promover acessos a cuidados de saúde para doenças raras. O nosso foco prioritário sempre é angioedema hereditário, mas tudo aquilo que nós podemos fazer para também trazer informação e também trabalhar com associações aliadas que estão a propagar informação sobre doenças raras, nós também fazemos este trabalho. Temos o foco que é capacitar jovens. Este eu acho que é o nosso diferencial. Nós trabalhamos muito com jovens voluntários, que é para poder usar e capitalizar aquilo que é a força juvenil e a paixão juvenil para algo que pode trazer benefício à sociedade. Então nós trabalhamos e treinamos jovens, damos a eles capacitação e informação para que eles possam ser advogados e ativistas no ramo da saúde, como também fazemos treinos com hospitais e agora já estamos a iniciar aquilo que é começar a trabalhar em políticas públicas de tratamento e os protocolos necessários para que o tratamento da angioedema hereditário seja eficaz e também facilitado também para os nossos médicos aqui em Moçambique.
Sim. Aqui a Daniela acabou citando que uma em 5.500 pessoas é que possui esta doença, por isso mesmo aqui ela é rara. Por ser rara, por que a Daniela decidiu ou pensou, primeiro acredito que foi um projeto, foi um sonho, um projeto, saiu do papel agora para a realidade. Por que a Daniela acabou percebendo que Moçambique precisava de um ativismo virado para esta área? Bom, eu pessoalmente sou portadora da doença. Eu fui diagnosticada aos 19 anos, quando eu estava na faculdade, longe de casa. Eu fiz a minha faculdade fora, consegui uma bolsa de estudos e consegui fazer a faculdade fora, e logo no primeiro ano, quase para o segundo ano, eu tenho aquelas crises como da habitual. Nós já estávamos acostumados, as minhas crises aqui em Moçambique, e mitigávamos com aquilo que nós tínhamos, mas sempre, porque o angedema hereditário ele pode debilitar as pessoas que têm a doença. Ela é caracterizada por diferentes tipos de inchaço, e no meu caso sempre tinha inchaços nos órgãos internos, especialmente no vaso respiratório, né? Então, no sistema respiratório, todos os órgãos que trabalham para poder me ajudar a respirar sempre sofriam um bocadinho com estes inchaços. Então, quando eu estava na faculdade, tive uma crise que me levou ao coma. Fiquei algum tempo em coma e levei o meu tempo também para recuperar, porque também foi uma experiência traumática para ter longe de casa. E já comecei a ter o tratamento, tive o diagnóstico, e foi um processo bom enquanto eu estava lá. Só que quando chegou a hora de voltar para casa, eu comecei a pensar, olha, o que eu vou fazer? Vou para Moçambique, lá os médicos não têm informação sobre esta doença e etc. E entrou um pânico em mim de não saber como lidar com isso, e foi aí onde já começou a criar uma curiosidade. Por que nós não temos informação sobre esta doença nos hospitais? Por que os médicos nem sequer procuram saber sobre esta doença de tão rara que ela é? Então foi aí que eu acho que começou a instigar a borbulha da criação, o borbulhar da criação da associação. Posterior, por causa desta curiosidade, eu fui pesquisando nas redes, na internet, e eu encontrei a organização internacional que lida com isto. Eu fui mandar um e-mail muito sem esperança de receber uma resposta, porque nós sabemos que essas organizações grandes, tipo, funcionam, trabalham, só que para depois receberes uma resposta individual, às vezes não é assim tão facilitado. Então eu recebi a resposta logo, imediatamente. Eles me direcionaram à equipe na África que trabalha com isso, e eles convidaram-me para participar de uma conferência na Alemanha, e muito espontaneamente me pediram para fazer um speech que era para contar a minha história. E eu pensava que era uma coisa bem pequena, mas me colocaram lá num palco com uma plateia de 600 pessoas. E eu fui lá contar a minha história, e as pessoas ficaram tão tocadas que o presidente da organização internacional chamou-me, conversou comigo e disse, olha, nós vamos te dar tudo aquilo que tu precisas para iniciar a associação em Moçambique, tu tens todo o nosso apoio, vá. Porque tu, se tens essa doença, provavelmente muitos em Moçambique têm, mas estão a viver sem diagnóstico. Então foi basicamente assim. E aqui a Daniela repetiu por diversas vezes diagnóstico. Disse que para si isto pelo menos foi descoberto fora do país. Sim. Quando frequentava o ensino superior, e virou um pânico ter que voltar para o país, eu não sabia qual é que seria cá o seu destino. Tendo em conta que esta organização já está presente no país, poderemos perguntar quantos membros ela possui atualmente, e será que todos que fazem parte da organização descobriram o seu estado de saúde também fora do país, tendo em conta que está a referir que há uma lacuna quando falamos de diagnósticos para esta doença em concreto? Bom, em Moçambique em particular, nós agora temos 3 membros que são pacientes
e também nós temos uma camada de membros, né? Temos membros que trabalham na divulgação, como voluntários, temos membros efetivos, membros fundadores. Então, se nós formos a ver os bolsos de todos os nossos membros, nós somos por volta de 30 membros com uma carga de 3 médicos que trabalham agora especializando-se mesmo no angioedema hereditário e estão a trabalhar para facilitar este processo de diagnóstico. Isto é algo que é preocupante para nós em termos, olhando para o diagnóstico já, é algo que é preocupante porque todos os 3 membros, felizmente ou infelizmente, foram diagnosticados fora. Então, okay. Isso é um trabalho... Então, na vossa organização, são 3 que possuem esta doença rara? Sim, somos 3 e todos fomos diagnosticados fora de Moçambique. Ok. E falar também sobre a existência de médicos nesta organização. Significa que não são só os portadores ou os que possuem esta doença. Existem também uma rede de apoio que fazem parte. Quem são essas pessoas? Como é que chegam também à associação? Bom, inicialmente a associação, eu voltei com o mandato, fiquei muito sem saber com quem é que eu vou trabalhar e eu contei a minha história, eu lancei nas minhas redes, eu disse, olha, quem quiser fazer parte, por favor, contacte-me e vamos fazer parte. E foi um processo não rigoroso, mas teve que haver muita cautela em como é que nós trabalhamos, porque às vezes tu vês alguém acaba de voltar de fora, então tu tens que entender bem o interesse por detrás do querer estar a fazer parte desta associação. Então eu sempre digo que eu fui muito agraciada por os voluntários que nós temos. Iniciamos com, na altura, 5 pessoas disseram que eu gostaria de abraçar a causa, gostaria de estudar mais, então fomos fazendo palestras internas, fomos fazendo webinars. Nós temos um sistema em que a Organização Internacional ela trabalha. Ela tem uma rede de 106 países agora, quando nós entramos eram 99, então ela também vem crescendo. Então nós temos representantes ou coordenadores regionais. Então tem um coordenador da África, ela se chama Patrícia Karani, ela trabalha no Quênia, mas também ela faz a supervisão na África. Então ela tem nos dado muito apoio. Neste momento inicial ela estava a dar palestras às pessoas e a tentar fazer as pessoas entender qual é que é o motivo por detrás de estarmos aliados a este trabalho e também trazer a realidade que se nós não agirmos pessoas vão morrer, porque o angioedema hereditário pode mesmo ser fatal. E aí também começou a nossa busca, porque quando nós, aos médicos, porque quando nós olhamos para trazer informações sobre alguma doença, é quase que nulo fazer este trabalho se não tem médicos com quem os pacientes vão poder ter para poder receber tratamento e diagnóstico. Então ali foi onde já começamos a lançar chamadas para médicos. Pessoalmente, o primeiro médico que nós tivemos a oportunidade de ter contato foi o Dr. Virgílio Nhatumbo. Nós fomos muito bem recebidos no Hospital Central, no departamento de gabinete de genética também, que nos endereçaram exatamente e deram recomendações de quais são os médicos com quem nós poderíamos trabalhar. Atualmente trabalhamos com 2 em Maputo e 1 em Nampula, e estes médicos têm recebido treinamento tanto em Moçambique, tanto no exterior, para poder entender o que é o angioedema hereditário, como é que ele acontece e quais é que são as ações que eles, como os médicos, devem fazer. E essas capacitações são motivadas pela Associação de Angioedema ou por parte do Ministério, por parte do Hospital Central de Maputo, apoios? Como é que tem sido esta capacitação dos profissionais de saúde? Bom, nós temos as conferências internacionais que nós participamos, elas são financiadas e somos também convidados pela Organização Internacional da Angioedema Hereditário. Então, como nós temos trabalhado, eles nos dão um certo número de slots que eles têm para nós, e depois nós internamente vamos ver qual é que é a prioridade em termos de
as pessoas que vão fazer a capacitação. Ok. E lá quando vamos para... E tem dois tipos de capacitação, ou conferência. O primeiro tipo é a conferência que está aberta para pacientes, cuidadores de pessoas que têm esta doença, a pessoas que estão voluntários nas associações e todo tipo, é mais aberta. E depois tem a outra conferência que é a Global Leadership Conference, que tem mesmo a ver com as pessoas que estão na liderança das associações nos seus países. Então, nós temos trabalhado com os nossos médicos, nós tivemos o Dr. Virgílio primeiro, que foi para a Dinamarca conosco, e depois tivemos o Dr. Virgílio Sangasanga, que depois foram para a Itália depois. O que acontece? Nestas conferências, eles têm 3 tracks, que são 3... eles separam as pessoas que vão às conferências em diversos grupos. Então, os que trabalham mais com advocacia, que trabalham com aquilo que é trazer conscientização na sociedade e também levantar a voz do paciente em Moçambique, estão numa outra sala, tem um conteúdo de conferência diferente. Depois nós temos já aquele que é a sala científica, que é muito focada na ciência do angioedema hereditário, e tem especialistas renomados e globais que estão em frente de investigação, de pesquisa e de tratamento da angioedema hereditário. Sim. Então, esses médicos, eles têm world class acesso de médicos e doutores, de pessoas que estão a trabalhar com angioedema hereditário. Sim. Enquanto associação, o que é que vocês em concreto oferecem para essas duas pessoas portadoras ou com esta doença rara, excluindo, não é? Aqui a Daniela, o que é que vocês, como associação, oferecem a estas pessoas igualmente às suas famílias? Bom, primeiramente apoio angioedema hereditário, como eu, só também para contextualizar, vou só aqui repetir mais uma vez exatamente. Enquanto isso, inclusive, a produção vai passando aí algumas imagens ilustrativas só para a contextualização e as pessoas perceberem de que doença estamos a falar, não é? Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Então, o angioedema hereditário, ela é uma deficiência imunológica, como eu já disse antes. Ela acontece por causa da deficiência tanto funcional, tanto de quantidade do inibidor C1 e C4. Eu sei que parece muito científico, né? Então, vou trocar em 500, né? Então, isso significa que aqueles que são os inibidores que são responsáveis em controlar a quantidade de água que entram nas nossas veias ou nos nossos canais de sangue, nas pessoas que têm angioedema hereditário estão infuncionais ou estão em baixa quantidade. Então, isso significa que qualquer gatilho que esta pessoa que tem esta deficiência tiver, que provoca uma instabilidade no corpo, pode criar inchaço. Ou seja, os gatilhos que são conhecidos da doença são stress, são, por exemplo, em mulheres, imbalanço hormonal, quando chega o teu período, quando tem muitas trocas no teu corpo. Gravidez também pode ser um gatilho. Trabalho, demasiado trabalho, procedimentos dentários, a temperatura, se hoje está calor, se amanhã está frio, essa mudança de temperatura, viajar, sair de um país para o outro, até mesmo certos alimentos que mexem com o teu corpo também podem criar inflamação. E esta inflamação é diferente da alergia, porque ela até pode apresentar como uma alergia. Tu podes chegar no hospital, podes chegar na sala de emergência com o olho inchado, com a face inchada, com a língua até inchada, e eles pensarem que talvez é uma crise anafiláctica, que é uma crise de alergia, e não é. E o diferencial do angioedema hereditário com a alergia é que não se trata com antialérgicos ou antihistamínicos. Então é isso que leva a potencial morte do paciente ou a crítica do seu estado, porque enquanto o médico vai tentando entender o que se passa com o corpo do paciente vai piorando, porque o angioedema hereditário é muito rápido em termos de quão ele vai reagir. Então, tu podes ter um pequeno inchaço aqui no lábio agora, e depois daqui a 50 minutos todo o teu lábio está inchado e tu não consegues sequer falar. Então, tem que haver uma ação rápida. Então, quando nós
trabalhamos com aqueles que são os nossos pacientes agora, nós prestamos muito apoio em termos de, nós agora temos estes 3 médicos que são os nossos pontos focais, então esses médicos estão disponíveis para tratamento. Eles atendem no hospital central, então os pacientes podem ter acesso a esses médicos. No entanto, os 2 pacientes que nós temos agora preferem o atendimento nos hospitais privados, né? No entanto, nós estamos a trabalhar para que esta não seja a realidade, para que nós consigamos continuar a trazer qualidade mesmo nos nossos hospitais centrais e também trazer aquela confiança que podemos sim receber este tratamento, porque nós olhamos para uma doença rara, uma doença que por muito tempo não temos tido diagnóstico no setor público e nós pensamos que, olha, eu não vou conseguir ter tratamento lá. Então também estamos a tentar trabalhar para desmistificar isso. Nós, além deste apoio, nós agora estamos a trabalhar com os nossos médicos, fizemos uma formação para que eles pudessem tornarem-se experts também em poder diagnosticar o angioedema hereditário, porque até o processo diagnóstico é um processo muito moroso e tem que ter muito conhecimento de angioedema hereditário para poder diagnosticar. Nós até então fizemos o trabalho com mais de 6 pacientes, eu acho que são 2 em Nampula e os outros 4 aqui em Moçambique, e nós estamos a finalizar este processo. Então. Mas tendo em conta, Daniela, que esta é uma doença rara, que para o seu caso e igualmente para os outros 2 pacientes que foram diagnosticados fora do país, olhando para esta que é a nossa realidade, o que vocês têm feito para disseminar informações, para dar a conhecer os sintomas, as causas e como é que pode, pelo menos, se desconfiar de que seja aqui a angioedema hereditária? Bom, até então nós temos trabalhado muito com as redes sociais têm sido o nosso aliado e sempre que nós postamos alguma imagem, nós sempre temos reação de pessoas a dizer que isto aqui, eu conheço uma prima que pode ter. Nós temos trabalhado muito com as televisões também, agradecer também a MVC neste momento por este espaço, porque também serve como um espaço para divulgar a informação para que as pessoas também possam entender que existe algo como esta doença e começar a desconfiar. Nós, neste momento, o nosso foco é muito trabalhar com os médicos e nos hospitais, porque eles são a linha de frente onde as pessoas vão, né? Então, que os médicos tenham esta capacidade de poder perceber o que este paciente tem e fazer a triagem correta. Porque se só o paciente tem informação, ou só se a pessoa que está a suspeitar tem informação, ela pode chegar, como aconteceu comigo, pode chegar no hospital, vão tratar como se fosse uma alergia, porque a crise não foi grave, funcionou, volta para casa. Então, se os nossos médicos não têm sequer informação, o paciente até pode dizer: doutor, eu acho que é... E com a correria e a demanda que nós também temos nos nossos hospitais, nem sempre a voz do paciente é ouvida. Então, nós temos feito esse duplo trabalho de trabalhar tanto para disseminar informação ao nível nacional. Nós fazemos palestras também, fazemos eventos também públicos em que as pessoas podem participar. Nós fazemos um exposé do que é angioedema hereditário, quais são as coisas que as pessoas devem ter como cuidado, o que devem também fazer para começar a tentar entender e perceber o seu corpo, e são essas coisas que nós temos feito. Exato. Daniela, agora é o momento para irmos ao encontro de uma curta pausa no programa Sociedade Civil e Movimento. Voltaremos daqui a pouco para continuar a conversar sobre esta temática. Saúde em alta aqui no nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa Sociedade Civil e Movimento e vamos continuar a conversar com a fundadora da Associação Moçambicana de Angioedema Hereditário, que é a Daniela Assa, que está a contar-nos sobre as motivações que fizeram com que criasse esta organização que está a ajudar muitas pessoas, inclusive a capacitar os profissionais de saúde que Moçambique dispõe, isto a nível internacional.
Mas na primeira parte, logo na fase introdutória, a Daniela acabou citando a palavra políticas públicas. E eu vou querer perceber dela. Por que se referiu de políticas públicas? Será que as nossas atuais não têm ido de encontro esperado com os que têm ou possuem esta doença chamada angioedema hereditário? Daniela? Bom, graças a Deus pelo trabalho que eu tenho feito, eu tenho conseguido viajar o mundo e entender como é que os países mais desenvolvidos lidam com isto que é doenças raras. E tenho percebido o trabalho que nós também temos que fazer em termos de poder avançar políticas públicas para assegurar tratamento de doenças raras. Em muitos países, doenças raras ou o seu tratamento é subsidiado e também já existe uma estrutura de como é que nós podemos fazer este tratamento, esta triagem daquilo que é doenças raras no país. Em Moçambique isso ainda é uma luta e com razão. Eu não aponto o dedo dizendo que é uma luta em Moçambique só por ser, Por quê? mas tem razão porque nós temos um sistema de saúde que já está inundado. Nós temos muitas doenças tropicais, nós temos muitas doenças que também já afetam a maioria do povo e esta acaba sendo a prioridade daquilo que é a agenda nacional de saúde, né? Mas também tem que haver uma conversa para aqueles que têm doenças raras que acabam sendo uma população desservida. As pessoas que têm doenças raras acabam dependendo mais das associações para poder receber o seu tratamento. Uma coisa que nós estamos a fazer agora com a associação é trabalhar para poder subsidiar tratamento para pessoas que têm angioedema hereditário, porque o tratamento moderno da angioedema hereditário é muito caro, muito mesmo. E tanto os pacientes que estão em Moçambique diagnosticados, se nós não recebemos o nosso tratamento fora, nós temos que ter tratamento que é um pouco mais tradicional, que não é o ideal, que tem muitos efeitos sobre o nosso corpo, né? Então, quando eu falo de políticas públicas, eu acredito que precisa de haver uma conversa sobre doenças raras, quais são as políticas que nós vamos traçar enquanto nosso país para pessoas que têm doenças raras. E neste caso, a minha paixão, o meu trabalho não vai se focar somente no angioedema hereditário, porque durante este trabalho, este percurso também tive a oportunidade de conhecer tanta gente com tanta doença rara, que acaba também dependendo mais do trabalho que as associações têm feito. Então, nós também precisamos de entender como país, como é que nós nos preparamos para iniciar esta conversa. Uhum. Mas tendo em conta que temos estes profissionais de saúde que estão a ser capacitados, significa que há um conhecimento que está a ser partilhado, mas não há ferramentas para eles trabalharem no nosso país. Exatamente. É basicamente isso. Exatamente. Tem um conhecimento que está a ser partilhado. No nosso caso do angioedema, nós temos médicos que já conhecem o processo de diagnóstico, mas não temos um protocolo nacional de diagnóstico. Então, isso é um problema, porque quando o médico vai diagnosticar, qual é que é a base que ele usou para diagnosticar? Ele está a usar bases internacionais ou bases de fora, que estamos a emprestar de outro país. Tanto quando nós falamos também dos exames que se fazem para poder testar o angioedema hereditário ou os níveis dos inibidores em deficiência no corpo dos doentes, esses exames, a colheita é feita em Moçambique, mas o exame é feito na África do Sul. Okay. Então, nós não temos ferramentas ainda em Moçambique para podermos, e já é um grande passo pelo menos termos a colheita feita em Moçambique, mas e os pacientes que não têm o valor necessário para poder fazer porque um exame que tem que ser levado para fora, claro que também tem um preço que também corresponde com esta logística dele ter que ser levado para fora. Então, qual é que é o refúgio de quem não tem as condições necessárias para poder adquirir este serviço? Uhum. Tendo em conta que a Daniela está aqui a dizer que o tratamento é caro e frisou também
que os outros 2 pacientes que fazem parte da associação, inclusive fazem o seu tratamento em instituições privadas, em hospitais privados, significa que o problema está no público e não efetivamente com o privado. Eu não acredito, porque eu particularmente já estive, eu sou teimosa e continuo mesmo no setor privado, público. Eu já estive em muitas situações no hospital privado, muitas situações de emergência também. E em cada situação em que eu estive, em termos de conhecimento, eu não vi diferença entre o conhecimento prestado num hospital privado. Até para o tratamento? Sim, num hospital público. O que acontece na maioria das vezes, eu acredito que nós conseguimos ter um pouco de segurança no ir num hospital público, porque num hospital privado, porque em termos de demanda, o angioedema hereditário, quando nós falamos de tratamento, esteve aqui a perguntar sobre o tratamento. Quando nós falamos de tratamento, uma coisa que é imperioso para o angioedema hereditário é que não pode-se ainda navegar e tentar entender o que está a acontecer com o paciente. Isto é tempo que está a ser roubado da vida do paciente, porque quanto mais tempo deixa o paciente a ficar naquele estado, por mais que pareça que é só um inchaço na face, porque nós também temos inchaços no abdômen que depois causam vômitos recorrentes até um inchaço subsidiário. Então, talvez é só um mal-estar. Esta tem sido a dificuldade que eu tenho achado no hospital público, que é, às vezes eu tenho que estar em estado muito crítico para ser atendida rápida, mas no hospital privado, mesmo num estado em que não estou muito crítica, tenho aquela atenção rápida. Eu acho que essa é a diferença. Mas em termos de conhecimento, eu acredito que trabalhando com o hospital público, nós conseguimos difundir o conhecimento necessário para cuidar desta doença. É algo que nós já estamos a fazer e queremos continuar a fazer ainda com mais recursos. Sim. Voltando para o Protocolo Nacional de Diagnóstico, as políticas públicas para a guia saúde, que a Daniela está a frisar nesta segunda parte do programa, já experimentou-se sentar com o Ministério da Saúde, com o Governo e colocar as vossas propostas, questionar o porquê de não estar a se dar tanta atenção assim para as doenças raras? No início daquilo que é a nossa ação, o nosso foco tem sido muito como é que nós podemos difundir informação, como é que nós podemos robustecer a nossa associação. Isso tem sido um foco nestes últimos 3 anos e agora é que nós já estamos a começar com esta busca, né? Porque nós entendemos que é importante nós começarmos a ter estas conversas, começarmos a bater as portas, porque eu acredito que muitas das vezes o que acontece, nós olhamos para o governo às vezes com muitas reticências e não desistimos mesmo antes de bater a porta. Então este é um trabalho que nós estamos a começar a fazer, que é para também, quanto mais vão ouvir o bater da porta e falar de doenças raras, também vai ganhar voz para também trabalharmos em conjunto, sim. Exato. Vamos recuar e falando mais da associação, eu quero perceber como é que tem sido feito este intercâmbio. A organização da Daniela, vê-se isso em conta, se é o termo correto para se referir, esteve fora do país este ano mesmo, há 2 semanas atrás ou no mês passado também estiveram fora. Efetivamente, o que é que ia escolher desta viagem que vocês fizeram, que soluções trouxeram na bagagem? Bom, nós fomos no final do mês de março para Madrid, Espanha. Nós tivemos lá a Global Leadership Conference, que é a conferência de liderança global, que tem a ver com o angioedema hereditário. Então lá se encontram os países que fazem parte da organização como organizações membros. E uma das coisas diferenciais dessa conferência em particular é que ela também era a conferência da angioedema. Então tinha todo tipo de especialista que trabalha na área da angioedema.
não só com foco de angioedema hereditário. E é algo que nós também temos vindo a trabalhar em conjunção com outras organizações e especialidades que trabalham com angioedema no geral, porque isso também nos ajuda a conseguir encontrar mais pacientes, porque fazendo o trabalho só com foco no angioedema acaba sendo um pouco longo o processo, porque o angioedema hereditário é muito raro. Então, quanto mais nós abrangemos a nossa busca, quanto mais também nós conseguimos achar os pacientes. O foco desta desta conferência em particular foi mesmo munir os líderes da associação nos seus países com informação sobre como é que nós podemos robustecer a nossa associação, como é que nós podemos usar as ferramentas que nos dão com a organização internacional em Moçambique para poder promover acesso ao conhecimento, promover acesso ao tratamento. Este protocolo que nós temos interno de diagnóstico foi desenhado com base no treinamento que nós vemos recebendo nestas conferências. E, em particular, nós tivemos a nossa doutora dermatologista, a doutora Lúcia, que trabalha também na identificação de pacientes e diagnóstico aqui em Moçambique, na conferência. Ela fez parte da ala científica, e lá ela aprendeu bastante sobre a doença, e uma das coisas que foi muito conversada foi em termos de acesso ao tratamento para países na África, porque a organização ela é composta por países de todo o mundo, mas nós vemos mais acesso na Europa, mais acesso nas Américas, e nós queríamos entender como é que nós podemos trazer acesso para países que estão a desenvolver, como Moçambique. Então foi muito interessante também entender como é que nós emprestamos as técnicas que são usadas na Europa, mas mudamos e modificamos ela para que seja usada no nosso contexto local. Então, nós estamos muito entusiasmados também para ver como é que a doutora Lúcia vai usar isso. Nós temos o nosso balanço também para entender como é que nós vamos usar as técnicas que nós aprendemos fora aqui, já para já. Nós já vamos começar com o treinamento. Nós temos 2 projetos, porque nós, como eu dizia antes, nós trabalhamos com voluntários, e nós temos 2 das nossas voluntárias que vão agora no final do mês de abril para a Dinamarca para receber treinamento, porque elas vão fazer um projeto e cada uma delas vai fazer um projeto aliado a difundir informação mais olhado para os médicos. Então, uma delas... Mas também para ser implementado cá no país. Sim, para ser implementado cá no país. Então, esta é uma das coisas que eu me orgulho muito da associação, é este espaço juvenil, porque é muito importante ter jovens capacitados para poder fazer a mudança em Moçambique. Então, ver estas 2 jovens que vão receber este treinamento e vão gerir estes projetos é muito interessante, porque não só estamos a difundir informação sobre o angioedema hereditário, mas também estamos a dar experiência aos jovens para eles se tornarem ativistas em qualquer área que eles querem se tornar, porque essa experiência vai agregar muito valor no tipo de ativista que eles são. Então, os projetos, eles estão ao torno de capacitação médica local. Então, nós já estamos a ativar aqueles que são os stakeholders que vão trabalhar conosco neste projeto, e vai ser endereçado aos estudantes da Faculdade de Medicina. Vamos agregar ao máximo das faculdades que nós podemos agregar, e também vamos trabalhar em particular difundindo informação já nos hospitais para os médicos e aqueles que são os primeiros respondentes nas salas de emergência. Acabou frisando aqui o aspecto da academia. Estudantes de medicina cá no nosso país pretendem expandir para todas as universidades a nível nacional, tendo em conta que a vossa associação está em Maputo e também Beira, é isso? Nós temos o nosso médico em Nampula, que é o nosso ponto focal de Nampula. No entanto, uma das coisas que nós estamos a tentar fazer neste momento, eu ouvi uma frase um dia que mudou muito a minha perspectiva, porque no início eu tinha muita gara, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, a qualquer hora, a cada momento, e alguém sentou-me e disse: olha, Daniela, o que tu queres fazer é bom, mas ataca
um bicho de cada vez, ataca uma coisa de cada vez. Então, um dos nossos focos neste momento, tendo em conta que muitos casos graves e às vezes que não conseguem ser resolvidos nas províncias são mandados para cá, para a capital, para tratamento, nós estamos a focar mais em Maputo nesta primeira fase, porque nós queremos robustecer a nossa capacidade em Moçambique. Nós somos uma associação e estamos a crescer, então queremos entender como é que nós conseguimos robustecer a nossa atuação em Moçambique para que quando chegar o momento de irmos às comunidades, às províncias, nós tenhamos um protocolo ou até mesmo uma metodologia que funcione, né? Então, este tem sido o nosso foco. O nosso foco neste momento, em termos de treinamento ou expansão para falar com estudantes de medicina e trazer esta capacitação neste momento de estudo, é mesmo focado em Maputo a priori, mas nós acreditamos que nos próximos anos, talvez nos próximos 2 anos, já estejamos preparados para expandir. E vocês acreditam que é começando ainda da carteira que se podem formar próximos profissionais já conscientes ou com ferramentas essenciais para diagnosticar esta doença? Sim, por acaso sim, porque muitas vezes, quando eu neste processo eu tive a capacidade de falar com muitos estudantes de medicina, eu também em algum ponto da minha vida quis ser médica e até admiti para o curso de medicina, mas a vida escolheu um outro propósito para mim. Mas neste percurso eu tenho conversado muito com estudantes de medicina e sempre a primeira coisa que eles dizem: eu nunca tinha ouvido falar sobre isto. Eu já ouvi falar de muitas doenças raras, mas desta em particular não. E mesmo os médicos que me atendem, todos eles dizem que eu sou o primeiro caso que eles viram, né? Então, uma das coisas que é muito importante é entender como é que porque nós temos 2 focos. O primeiro foco é disseminar informações para os médicos para que eles possam saber, e isso começa mesmo da base na carteira. E o segundo foco é inspirar profissionais de saúde que querem se tornar especialistas na área. E normalmente tu escolhes a tua especialidade quando ainda estás na carteira. Então, trazer esta informação e também acesso a oportunidades, porque nós também trabalhamos com a organização em Portugal, né? Associação de doentes e pacientes com angioedema hereditário em Portugal. Nós trabalhamos com eles e eles lançaram agora um convite para a capacitação de estudantes de medicina. Então, isto é uma coisa que nós também queremos inspirar os estudantes de medicina desde a carteira, que eles podem fazer uma carreira em doença rara, eles podem ser os primeiros já a especializarem-se em doenças raras, daqui a 20, 30 anos vão colher este fruto por ser profissionais renomados, mas isto também começa de um interesse já na carteira também. Sim, olhando todo este percurso de 3 anos, as capacitações, as viagens que vocês têm feito, qual é o momento marcante para a associação neste momento? Ou qual é que foi? Bom, eu acredito que um dos momentos, mas eu acredito que são vários mesmo, mas para mim sempre que nós temos agora um caso que eu não posso divulgar muita informação, muito também para a proteção do paciente. Temos agora um caso que sempre que eu converso com o paciente me caem lágrimas de entender o quão pessoas vivem sem saber o que elas têm e o quão doloroso isso é. Então, particularmente este caso, e eu me lembro que quando conversamos a última vez com a paciente falou o quão aliviante era saber que aquilo que ela tem ou possivelmente possa ter não é algo fora deste mundo. Então, poder trazer este conforto para pessoas que têm vivido muitos anos sem diagnóstico, muitos anos sem saber aquilo que eles têm, começar a andar para o percurso de podermos diagnosticar pacientes já em Moçambique, é uma coisa que tem me trago muita alegria. E também, em particular, ver a dedicação dos jovens. Eu acredito que tem muita coisa que se fala sobre jovens por aí, mas os jovens que estão na associação e que estão a trabalhar conosco têm uma dedicação que às vezes
Eu pergunto, vocês não têm esta doença, não têm um familiar que tem esta doença, mas estão tão motivados e eles estão muito motivados em fazer a informação chegar e poder trazer acesso a tratamento e cuidado com as suas atividades. Então, ver o empenho que os nossos voluntários têm tido em todas as ações, ver o empenho e também ver mães e pais que têm filhos com a doença perderem a sua timidez, perderem a sua postura às vezes só para poder também serem ativistas. Isso tem sido muito, muito marcante durante o nosso percurso. Sim, só para frisar e vincar, para quem possivelmente não acompanhou desde o início do nosso programa, quais são os desafios que a associação enfrenta atualmente, olhando no cômputo geral? Bom, olhando numa vertente geral, a associação neste momento tem mais dificuldades ou enfrenta mais dificuldades naquilo que é... Nós somos muito, eu não quero aqui parecer ingrato ou em nenhum sentido passar esta informação. Nós somos muito gratos por ter os médicos que nós temos, mas é importante que nós tenhamos mais médicos a se aliar à nossa causa, mais médicos que tenham interesse em querer entender esta doença, em querer servir esta vida. Muitas das coisas que acontecem quando nós abordamos profissionais de saúde se nós temos um sistema, a questão que é prevalente é se nós temos um sistema que já está sobrecarregado, como nós temos dificuldades em tratar os casos mais comuns, por que nós íamos nos focar em uma coisa tão rara? E às vezes doenças raras às vezes são elitizadas, porque as pessoas que descobrem que têm doenças raras talvez receberam o diagnóstico fora e às vezes é por muito sacrifício. Fizeram muito sacrifício para poder ir para fora para receber este diagnóstico e depois têm este entendimento de que se essa pessoa recebeu o diagnóstico fora, provavelmente tem condições de continuar a procurar tratamento privado para esta doença. Então, doenças raras ainda são muito elitizadas e nós só vamos conseguir achar mais pacientes quando tirarmos esta imagem de que só pessoas que têm condições é que têm doenças raras e também que doenças raras é um capricho que não precisamos nos focar nisso, porque o que acaba acontecendo é que depois temos uma comunidade que não está sendo servida, tem uma comunidade em desespero e tem muitas pessoas que acabam padecendo e perdendo a sua vida por coisas que poderiam ser prevenidas. Exato. Eu quero pedir que a Daniela possa deixar as últimas considerações, algo que por lapso eu não tenha cá perguntado, mas que é crucial que as pessoas possam reter em gestos de ajuda para expandir, disseminar mais informações sobre esta doença rara e outros conteúdos que certamente a Daniela preparou e se calhar seja importante deixar. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de cá deixar é gratidão. Gratidão por cada pessoa que tem tornado esta associação possível, que tem tornado o nosso movimento possível, cada pessoa que nos abriu as portas sempre que nós batemos, cada pessoa que nos ouviu e cada pessoa que contribuiu e que está a contribuir para o bem-estar dos pacientes que nós temos, como também cada pessoa que está a contribuir para o processo de identificação dos pacientes que nós temos. Uma das coisas que eu tenho aprendido durante esta jornada é que uma só vida importa. Por mais que a estatística global fosse que 1 em 800 bilhões de pessoas têm angioedema hereditário, esta uma pessoa importa. Então, os nossos esforços em termos de advocacia não podem só ser feitos quando algo é prevalente, mas também temos que ir ao encontro de algo também que é raro, porque cada vida importa. Então, esta valorização por cada vida é que vai nos trazer mais curiosidade naquilo que nós estamos a fazer para promover acessos a cuidados de saúde ao nível nacional e ao nível internacional também. E jovem, é uma coisa que eu também gostaria de dizer, particularmente para qualquer pessoa que sente-se que a minha história não pode ser usada para a transformação, e particularmente os jovens. Eu quero deixar ficar esta mensagem que
nós podemos nos vitimizar, nós podemos olhar para a nossa história e pensar que a nossa história é única, ou nós podemos causar mudança e usar a nossa história para trazer consolo e transformação. Nós estamos aqui a falar sobre sociedade civil em movimento. A sociedade civil em movimento acontece quando nós usamos aquilo que são as nossas experiências para impactar e para transformar. E muitas das vezes nós somos incumbidas certas porções na vida por causa deste chamado que nós temos em transformar e fazer mudança. Então, muito para a juventude, eu quero deixar ficar que qualquer que seja a dificuldade que estejas a passar ou qualquer que seja a carga que te veio na vida, tu podes muito bem usar isso para a transformação e usar a tua história para poder impactar as pessoas para a transformação que nós queremos ver no nosso país. Para o avanço e o desenvolvimento do nosso país, cada um de nós tem uma parte para também fazer para causar essa transformação. Muito obrigada, Daniela Assa, que foi a nossa convidada para a edição de hoje, fundadora da Associação Moçambicana de Agiodema Hereditário. Foi uma emissão inédita, estivemos sim a conhecer, a discutir sobre as políticas públicas do nosso país, ativismo para a saúde, e certamente os caros telespectadores estiveram bem atentos desde o início do programa e vão disseminar mais informações sobre esta doença. Voltamos para a próxima segunda-feira com mais um programa, mais um convidado, mas uma associação em estúdio. Fique bem e até a próxima.